o poder do Espírito Santo é o que capacita a igreja para testemunhar e viver o Evangelho. Essa seja talvez a grande lição desse texto para nós. O que é que capacita a igreja para testemunhar e viver o Evangelho? É o poder do Espírito Santo. Quando a gente lê Atos 2, do 42 ao 47, nós vimos muitas coisas sendo ditas, coisas importantes para nós como igreja. Diz assim a palavra do Senhor do verso 42, perseveravam no ensino. O que significa isso? Igreja é lugar onde se ensina a palavra. Igreja é lugar onde nós aprendemos a palavra. Igreja é lugar onde nós nos reunimos em torno da palavra, e a palavra de Deus precisa ser ensinada. Por isso aqueles homens perseveravam no ensino da palavra. Diz mais o verso 42, fala assim, que eles perseveravam não apenas na palavra, mas na comunhão. E na comunhão. Porque a igreja é lugar onde nós aprendemos a conviver. Igreja é a reunião dos diferentes, que tem uma convergência que é Jesus. E essa convergência é superior a todas as nossas divergências. Por isso que aqueles irmãos conseguiam viver em comunhão. Porque o Espírito Santo conferia poder à igreja para que ela pudesse superar as diferenças e viver junta. Igreja é lugar onde a gente aprende a viver com os diferentes. No partir do pão, ainda no verso 42. No partir do pão quer dizer que igreja é lugar onde se aprende a dividir o que nós temos. Igreja é lugar onde a gente aprende a dividir o que a gente tem. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não será egoísta e nem materialista, muito menos avarento. Um crente cheio do Espírito Santo consegue olhar para a necessidade do seu irmão e dividir o pouco que ele tem, para que aquele irmão tenha o suficiente para a sua sobrevivência. Igreja é um lugar de repartir. Igreja é lugar da gente aprender a dividir o que a gente tem. Na igreja, o nosso Deus é Deus e não Mamon. A Bíblia fala no verso 42 que aqueles irmãos também perseveravam nas orações. Então aquela igreja tinha uma prática contínua de comunhão com Deus. Aquela igreja se colocava em constante devoção. Veja, ensino, comunhão, partir do pão e orações, para dizer que a oração não era um detalhe da vida cristã daquelas pessoas, mas a oração era uma parte importante da vida relacional daqueles irmãos. Então por isso a igreja andava em constante devoção, oração. 43 diz que em cada alma havia temor. O que significa isso, pastor? Está dizendo que ali naquela igreja, cada crente buscava viver em santidade. É isso que quer dizer, cada um havia temor. Ou seja, santidade, reverência a Deus. Não dá para ser cheio do Espírito Santo e viver de qualquer jeito. Não dá para dizer que sou cheio do Espírito Santo e viver no pecado. Em cada um havia temor. Temor à palavra, em não desobedecer a Deus, em seguir os seus ensinos. A caminhar em comunhão com Deus. Verso 43 vai dizer, sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos, ou seja, aquela igreja via maravilhas, vidas sendo impactadas, milagres acontecendo, milagres, curas, prodígios acontecendo, porque a igreja estava cheia do Espírito Santo. Obviamente que o principal de todos esses milagres é a conversão. Quando um pecador se arrepende, vem a Cristo. Verso 44 ao 46 vai dizer que todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Aqui é para enfatizar a ideia de que aquela igreja, aquele corpo, aquelas pessoas cheias do Espírito Santo, eles romperam com os padrões egoístas do mundo para viver um espírito de comunidade. Igreja é lugar onde a gente rompe com o padrão egoísta lá de fora. Olha o que o texto diz, verso 45 fala assim, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo que aquela igreja, os irmãos que tinham mais propriedades, olhavam para aquelas pessoas que estavam
em dificuldade até para comer e repartia segundo a necessidade. Havia generosidade, havia um espírito de liberalidade no coração. Por fim, a Bíblia vai falar que, no verso 47, o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, quem é que traz o crescimento para a igreja? O Senhor. Porque aquela igreja está sendo movida pelo Espírito Santo, então Deus, que é o Senhor da obra, Ele vai acrescentando e vai a cada dia fazendo essa grande colheita por meio do Espírito Santo daqueles que são seus. E vai reunindo esse grupo. Então, quando nós agimos como igreja e cumprimos o nosso papel guiados pelo Espírito, nós não precisamos nos preocupar com o crescimento, porque o Espírito Santo de Deus vai acrescentando a cada dia os que vão sendo salvos. Concluo. Como disse Charles Finney, a nossa maior necessidade, ouça bem, a nossa maior necessidade é de poder do alto. A igreja primitiva não tinha propriedades, templos, construções, terreno. A igreja não tinha dinheiro, não tinha ministérios bem estruturados, não tinha influência na comunidade, relevância política, não tinha pessoas supercapacitadas com diplomas. O que eles tinham era o poder e a direção do Espírito Santo de Deus. E isso lhes era suficiente. Toda a relevância do ministério daqueles irmãos foi construída não com base nas suas próprias forças ou capacidades, mas na dependência do Espírito e na obediência às palavras de Jesus. Não se engane, ainda hoje, a nossa necessidade permanece a mesma. A igreja é incapaz por si mesma de conduzir um pecador sequer a Cristo. A menos que busquemos o poder do alto, do Espírito Santo, de todo o coração, jamais conseguiremos cumprir o nosso papel como igreja do Senhor. Amém? Que esse mesmo Espírito possa nos capacitar, assim como capacitou aqueles irmãos, para vivermos como igreja para a glória do Senhor. Amém? Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.